fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal exclusivo para resolução de questões de biologia, um canal de apoio a você, aluno, apoio aos seus estudos, tá bom? Estamos resolvendo a nossa lista com questões sobre ciclo celular, intérfase e divisão celular, mitose e meiose, tá, gente? Essa questão que a gente vai fazer agora é a última questão da nossa lista, a questão de número 10. Vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. O esquema a seguir representa as 4 fases sucessivas de cada ciclo de vida padrão de uma célula eucariótica. E a duração de cada uma das fases desse ciclo está indicada em horas. Gente, eu vou separar esses dados aqui no quadro, tá? Você que está com a prova em mão, você não precisa separar esses dados, você só olhar a figura e fazer a análise, tá bom? Para ficar mais organizado aqui, eu explicar um pouco melhor para vocês, eu vou separar os dados. Percebam aí na figura, ó. Na figura tem intérfase, fase G1, com duração de 12 horas. Percebam aí na imagem, ó, gente, a fase S da intérfase tem duração de 8 horas. E a fase G2 da intérfase tem duração de 3 horas, tá? Isso tudo aqui representa a intérfase ou interfase, tá? A própria figura já trouxe isso para mim, só estou separando os dados, tá? Ó, G1 tem 12 horas, S tem 8 horas e G2 tem 3 horas. E a fase que ele citou aí como M, tá, gente? Deve ser a fase de divisão celular, deve ser uma mitose acontecendo. A mitose está demorando 1 hora, tá? Esse M aqui vai ser a fase de divisão celular. Beleza? Então, gente, vamos analisar as proposições e ver em cima de cada um desses pontos, cada uma dessas durações aí que foram fornecidas no gráfico, qual a resposta certa, tá bom? A questão continua anunciado e diz assim, ó, considere uma célula com número de cromossomos 2N igual a 8. Peraí, ó, separar isso aqui, ó, 2N igual a 8. Esse dado é importante, tá, gente? Toda vez que a questão forneceu o número de cromossomos da célula, o nível de haploidia, é bom você anotar, porque isso deve ter relevância com relação a alguma alternativa, tá bom? Vamos voltar para ela, ó. Cujo ciclo tem início no instante A e termina após sua completa divisão. Nessa situação, é correto afirmar que, após o início do ciclo, a célula vamos lá, analisando proposição por proposição. Letra A diz o seguinte, em 20 horas terá 16 moléculas de DNA. Pessoal, presta atenção aqui, eu falei para vocês agora há pouco isso numa questão. Nessa fase S, vai ocorrer a duplicação do DNA, tá certo? Então, ela chega aqui, ó, na fase G1, com 2N igual a 8. E ela vai ter 8 DNAs, tá certo? Depois que acabar S, gente, no final da fase S, ela vai ter 2N igual a 8, só que ela vai ter 16 moléculas de DNA. Ó, Jean, por que dobra as moléculas de DNA? Porque houve a replicação do DNA. Cada cromátide agora, cada cromossomo, ou cada cromatina, vai ter 2 cromátides irmãs, vai ter 2 DNAs na sua composição. Então, se ele está considerando ao final de 20 horas, quer dizer que está somando G1 mais S. Então, o final de 20 horas já é o início de G2, já é o finalzinho de S. Então, ele vai ter 16 moléculas de DNA. A letra A diz assim, ó. A 20 horas, ela terá 16 moléculas de DNA como constituinte de suas fibras de cromatina. Essa é a resposta certa, gente. Se a questão diz que foi ao final de 20 horas, quer dizer que já acabou a fase S. Então, houve a duplicação da quantidade de DNA. A questão não podia dizer que duplicaram o número de cromossomos, duplicou o número de cromossomos, não podia dizer, tá? Não podia dizer duplicou o número de cromossomos. A questão tinha que dizer duplicou a quantidade de DNA, que foi exatamente o que ela falou, tá? Se a célula começou com 8 DNAs, passou a fase S, no final tem 16 DNAs. Tá certa a ideia. Letra A. Vamos analisar os erros das outras. Letra B. Ao final de 12 horas, gente, 12 horas, ao final de 12 horas seria ao final de G1. A alternativa está dizendo que terá 4 moléculas de DNA como constituinte de suas fibras de cromatina. Gente, não vai ter essa diminuição da quantidade de DNA.
Se a célula 2N igual a 8, ela só vai diminuir se tiver divisão. E aqui ainda está na intérfase, ao final de 12 horas ela vai continuar com 8 DNAs e não 4. Esse é o erro da letra B. Letra C diz assim, ao final de 23 horas, presta atenção, 23 horas, ó, 23 horas, terminou a intérfase. 23 horas seriam 12 mais 8 mais 3. Ao final de G2. Ao final de G2 eu espero o quê? 2N igual a 8, 16 DNAs, tá bom? Ao final de 23 horas, a letra C diz, estará com o envoltório nuclear fragmentado. Gente, envoltório nuclear fragmentado somente se a célula estiver sofrendo a divisão celular. E ao final de 23 horas ela ainda vai começar essa divisão celular. Tá errado, tá bom? Aí continua, só para a gente ver o finalzinho aí. Ao final das 23 horas estará com o envoltório nuclear fragmentado. As 8 moléculas de DNA de suas fibras de cromatina estarão intensamente espiralizadas. Gente, espiralização do material genético é no início da divisão celular. Então teria que estar em prófase para isso acontecer. Tá bom? Então, seriam 16 DNAs, né? Já bem condensados, tá bom? Tá errado isso aí que não tem. Ele já tá misturando, né? O início da divisão celular. Eu teria que ter essa noção que a divisão celular tem começado, tá bom? A letra D diz assim, ao final de 23 horas terá 2 núcleos distintos, errado. A duplicação do material genético não é a duplicação do núcleo, tá bom? Ela vai continuar com um núcleo apenas, beleza? Vamos voltar para a última letra. Ao final de 12 horas, gente, é o final de G1. A alternativa está dizendo que terá 16 moléculas de DNA. Ao final de G1, o material genético ainda não duplicou. Então vai ter 8 moléculas de DNA, tá bom? Então, só confirmando para vocês, gente, a resposta certa dessa questão é letra A, tá? Ao final da fase S, a gente vai evidenciar o dobro da quantidade de DNA que tinha no começo da divisão. Continua tendo 8 cromossomos, só cada um deles duplicado. Pode marcar aí, resposta certa, letra A, uma questão bem legal, tá, gente? Se você gostou da resolução dessa questão, se você gostou dessa lista sobre intérfase e divisão celular, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, né? Baixe as listas e responde as questões em casa. Nós temos vários tipos de listas aí, tem lista de prova, tem lista de assunto, né? Nós temos nosso canal, as listas são divididas por assunto, né? Assistam outros vídeos, né? Dissemine no nosso canal, esse canal gratuito de apoio a você, aluno, né? Vamos juntos estudando, eu e você, até a sua aprovação.